Mas acho que tem um ponto aqui importante, né, em todos os episódios que a gente traz sobre a questão da adolescência em si, né, que é um período de impacto muito grande para nossa existência, né? A infância também, mas a adolescência tem um misto de processos porque é onde a gente está construindo uma identidade, uma autorreferência. Os questionamentos, tudo. E dentro da comunidade LGBTQIA+, o que a gente percebe, né, e o Ícaro trouxe essa questão, né, de que os efeitos nocivos dessa construção, eles continuam reverberando ao longo de uma vida quase que toda, né? E a gente vai lutar uma vida inteira em terapia e talvez não consiga tirar todas essas questões numa vida só. Sim. Oi, Ícaro, como que você vê essa geração de hoje com tanto acesso, né, às plataformas digitais? Eu vejo que, em específico, o TikTok é uma plataforma onde tem muitas... não digo lamentações, mas as pessoas ali encontram um espaço para expor as suas questões, né? Quem está deprimido fala que está deprimido, quem está querendo se matar fala que está querendo se matar, quem está feliz fala que está feliz. E as pessoas ali, eu acho que elas conseguem, aparentemente, tentar ser elas mesmas. Para os adolescentes, como que você vê essa geração toda, né, que está tentando, né, a LGBTQI, a PN+, se reconhecer, se colocar? Eu acho que, eu não sei se o Guga vai concordar comigo, porque eu acho que hoje já inclusive existem estudos da nocividade que a gente ainda não tem nem noção que vai causar mentalmente nessa geração consumidora porque ao contrário da nossa conversa, que a gente provavelmente tardiamente foi conversar sobre isso com os nossos familiares, como num celular tudo é jogado a você, as conversas estão cada vez mais precoces, porque os assuntos estão chegando mais precocemente nas idades, creio eu. E eu acho que como a internet ainda é terra de ninguém, não há uma regulamentação de nada, a gente está o tempo inteiro lidando com dano. Dano no ensinamento das coisas que muita gente pode achar que não era a hora, mas quem define a hora se não um dedo no celular hoje? Então eu volto a dizer, eu acho que o segredo de tudo vai sempre passar pela mesma resposta. Eu vou bater na tecla até o final. Qual é a porta aberta que você deixa para as pessoas à sua volta conversarem sobre tudo sem se sentirem julgadas pelo que vão falar? Ai, você sabe que isso é uma coisa que a minha filha fala muito. Assim. Ah, é? Às vezes ela quer se colocar, né? E aí o pai já vem, já fala em cima. Mas minha filha fala... Não, por que eu vou falar? Vocês vão ficar me julgando. Ela não se sente ouvida, exato. Vocês vão ficar me julgando, eu vou contar para quem não vai adiantar nada. Fala, amor, deixa ela falar, escuta, só escuta, vamos escutar, né? Porque que é isso, né? Escutar primeiro, exato. Né? Mas eu acho que é por isso que as redes, elas abraçaram tanto, né? Não intencionalmente, mas houve essa comoção. Porque a necessidade de ser escutado, de ser visto, e mais do que isso, as conversas que não se tem em casa, ela consegue ter ouvindo alguém passando algo parecido com ela. E aí, quero você falar uma coisa no começo, antes da gente começar a gravar, que eu acho muito importante, né? E aí, vindo de você, assim, que vive uma realidade de muita representatividade. Porque você é uma referência pra muita gente. Para! Vai fazer chorar aqui. E assim, eleito mesmo, né? Acho que tem o seu trabalho, claro, que é impecável, mas as pessoas elegem, né? Elegeram você muitas vezes, inclusive adolescentes que te olham e se inspiram. E aí você disse antes de gravar aqui, contando pra vocês, uma expressão que pra mim fez muito sentido e quero que todo mundo ouça, que a experiência individual... ela precisa ter muito cuidado para a gente reverberar isso como uma experiência coletiva. Sim. Fala um pouco disso pra gente. Eu acho que assim, nós viemos de uma formação de mundo, a forja do mundo, que quer ditar uma regra para todas as pessoas. Mas como ditar uma regra para todas as pessoas se a gente luta cada vez mais para entender que cada ser é um indivíduo complexo e separado dos demais? Com seus gostos, complexidades, aptidões, defeitos, limitações, qualidades. Então, se temos 3 aqui, somos 3 completamente diferentes, como nós vamos seguir as mesmas regras? Se às vezes a regra é imposta, que muitas vezes é imposta com um objetivo claro, muitas das vezes para consumo, o ser alguma coisa, ter alguma coisa, etc. Então, eu acho que a problematização que se gera hoje, por exemplo, contei um pouco da minha história.
Poderia, por exemplo, continuar falando da adolescência. Quando minha mãe me aceitou, eu ganhei uma força que eu desconhecia. E aí, o que uma criança de 13 anos foi fazer? Eu fui na casa de todos os meus tios, dos meus avós, para falar, eu tô aqui para dizer que eu sou gay, eu quero que você ouça da minha boca, não da rua. Minha família, por parte de mãe, fingiu que essa conversa não existiu. E a família, por parte de pai, disse que eu tinha o demônio da luxúria e me levou para ser exorcizado por 6 freiras aos 16 anos. Meu avô me levou a um prostíbulo para uma prostituta me estuprar aos 14. E aí eu fugi. Então, eu falo que eu sou um resultado de um resquício medieval, da falta de comunicação e da tentativa de me colocar numa ideia, que é o que a gente está falando, de como um homem deveria ser. Sem entender os danos que fazer isso causa. Então, eu estou falando da minha vida. Então, para quem está ouvindo, não é porque eu estou falando da minha experiência que a minha experiência é a única e verdadeira e todo mundo tem que seguir. Assim como o Guga, assim como todo mundo falando. Você está falando do seu olhar da vida. E a graça de viver está na troca desses olhares. Eu falo que o ser humano é um mundo complexo. Quando eu converso e olho no seu olho, quando eu toco em você, são 2 mundos colidindo. E ninguém sai ileso de um contato humano. Nós nunca saímos a mesma pessoa de um contato humano. Então, resta saber se o contato que você está deixando para as pessoas faz com que elas melhorem ou faz com que elas piorem. Agora seria um momento que se tivesse um comercial, era agora. Esse é o momento do corte. Não é? Mas eu quero isso. avançar nessa conversa e entender, dentro dessa tua experiência que você compartilhou, onde Ícaro surge. Porque né, sabemos aí Sim. dessa construção. Em qual é o momento em que você fala, bom, tá aqui, Ícaro aparece aqui? O artista. Então, eu sempre vim nessa questão do que eu passava na infância e adolescência, eu comecei a procurar meios de ter prazer, de viver, né? Porque houve momentos que, apesar dos gatilhos, sinto muito, mas eu tentei contra a minha própria vida, porque eu comecei a pensar, todo mundo à minha volta, as pessoas que me criaram dizem que eu sou errado, dizem que eu não mereço estar vivo, dizem que eu não sou um filho de Deus, dizem que uma série de coisas que eu posso dizer aqui. O que eu estou fazendo aqui então? Então eu não via mais sentido em viver. E aí eu comecei a encontrar na arte o sentido de viver. Então eu fui pro jazz, eu fui fazer tudo que apareceu, eu fazia escultura, essas coisas. E aí aos 16 anos, logo após o exorcismo, eu consegui com um amigo, aí é que vem um RG falso. Ai, meu Deus, RG falso. E foi na primeira boate em São José dos Campos, chamado Divina Ciência, numa quinta-feira à noite. E ali eu vi a minha primeira drag queen, que se chamava Amanda de Poli. E que por consequência já era uma drag queen bem diferente, porque ela vendia pamonha de dia montada com o megafone gritando pamonha, pamonha, pamonha. Então já era muito disruptivo isso. E o que me encantou na drag queen quando eu a vi? Porque ela era o meu oposto, porque tudo isso fez com que eu me travasse e fosse uma pessoa quase com timidez patológica. Eu vivia pra dentro e ninguém ouvia a minha voz. E todas as pessoas que conviviam comigo achavam normal, porque ninguém chegou e conversou. Por que você não fala? Por que você é quieto? Ninguém nunca falou nada. Eu só era pra eles. É o jeitinho dele. Deixa, tá tudo bem, é o jeitinho dele. E ninguém nunca se importou, entendeu de onde vem esse jeitinho. Então, eu me encantei porque a drag queen era o oposto disso. A drag queen era a que conversava com todo mundo. Ela era uma cola na noite. Era ela quem via as pessoas sozinhas paradas nas boates, porque eram muitas pessoas indo e se descobrindo, e falava assim, você veio com quem? Não, então peraí que eu vou te apresentar pessoas. Ela fazia essa função social. E aquilo me encantou de uma maneira que eu falei assim, nossa, eu preciso estar próximo dessas pessoas. Um mês depois eu era a pessoa que ficava no camarim a noite inteira e não ia mais pra boate. Eu ficava no camarim conversando com as drags. E aquilo começou a vir uma vontade, mas eu comecei a perceber o que elas passavam. Porque eu já passava por preconceitos. Aí quando eu olhei que a drag queen, por usar os símbolos e signos do feminino, engana-se quem acha que a nossa comunidade não é preconceituosa, é uma das mais, porque reproduz dentro o que foi ensinado. Então é a mais machista. Todo traço do feminino tem que ser morto. O que vale é o suprassumo do masculino, a barba, o músculo. Então, quanto mais feminino você for, menos valor você tem. Nossa. Sabia disso, sabia. Bibita? Não. Pois é.
Essa é uma conversa também super importante, né? De entender dentro da experiência única Exato. de cada indivíduo dentro da comunidade LGBTQIA+. Cada adolescente que está se percebendo, quando se percebe com características mais afeminadas, Isso. tende a sofrer mais Exato. do que aqueles que não se reconhecem com características mais Exato. afeminadas. Nossa. Sim. Então, aí eu comecei a entender, falei, não vou ser... Aí, mas não tem como, né? Quando tá no destino, tá no destino. Aí, aos 19 anos, passaram-se 3 anos dessa primeira ida, uma drag queen que se chamava Romana Rose, que também era apaixonada como eu por mitologia greco-romana, a gente começou a se encontrar uma vez por semana pra falar dos mitos gregos. Aí a gente falava, semana que vem a gente fala de Medusa. Aí estudava em casa, ela estudava na casa dela e conversava. Aí ela falou assim... Quando você se montar, você vai se chamar Ícaro. Eu falei, você tá louca? Eu não vou me montar nunca. 1 ano depois, aos 20, eu comecei a me montar na data do meu aniversário, 1º de novembro. E lá se vão esse ano 24 anos. Que lindo. Que demais. E agora uma dúvida minha. Sim. Se não quiserem saber dessa dúvida... Faz aqui, ó. Ai, não é nem com o controle remoto, mas na nossa época. mas Fala, acho passa que- aqui rapidinho. Não é mais. Ai, denota a Esquece, idade. Faz né? esses comentários da Tudo bem. Bianca. Tudo bem. A dúvida é, e essa é uma dúvida que eu tenho quando eu acompanho, né, o universo drag, a sua drag vai mudando ao longo do tempo? Vai. Como é essa mudança? Como é se Vai. perceber mudando e performando coisas diferentes? Eu acho que ela vai mudando conforme você vai se permitindo experimentar. E aquilo que a gente estava falando também lá atrás, eu acho importante a gente falar isso. A drag é uma faculdade, para mim, humana. Quase que várias faculdades de psicologia e psicanálise junta, porque quando você está assim, você recebe todo tipo de olhar. A gente estava falando sobre isso. Então, hoje, depois de 20 anos, qualquer olhar que a pessoa me dá, eu entendo se é de curiosidade, se é de preconceito, se é de interesse, ou se é qualquer... Dá para entender. Então eu acho que o Ícaro foi mudando porque eu era bem mais masculino no começo, de ter uma imagem mais agressiva, né? A maquiagem não tinha sobrancelha, ela vinha até aqui atrás, porque eu queria chegar o mais próximo do masculino para não sofrer. Então até na arte drag, porque ela também é permitida, a arte drag é livre, então você pode se montar do jeito que você quiser. Inclusive pessoas, tirando uma outra dúvida comum, a arte não é... Ninguém é dono da arte. Então, qualquer ser humano que queira se montar de drag para experimentar ou fazer disso seu ganha-pão, não só pode, como deve. Eu recomendo, inclusive, para todo mundo se montar uma vez na vida para entender o que é a sensação de se olhar no espelho dessa maneira, porque é libertador. Então, assim, mulher cis, LGBTQIA+, homens héteros, inclusive temos alguns no Nordeste que se montam de drag para sustentar a família, porque é a arte. O problema é quando você tá tão enraizado nas informações e acha que ao olhar isso você já denota a sexualidade. Então, drag não faz parte da letra LGBTQIA+, porque é uma arte. O problema é, a gente foi tão colocado em raízes, e principalmente na era medieval, na questão católica, que essa arte foi reduzida a um gueto, que é o nosso gueto. Então hoje que bom que todo mundo pode entender, pode ter acesso e também pode se montar. Aguarde um dia, vou montar Bianca de Por drag. favor, eu tava só esperando esse momento. Vai ficar aqui marcado que é uma promessa. Eu quero, eu sou apaixonada. Não, já eu deixa acho isso marcado, que vai ser sensacional essa experiência. Eu acho que assim, vocês trazem uma liberdade, uma leveza que muitas vezes a gente não consegue transparecer isso na gente, né? A gente estava falando sobre isso, que você encontra isso e vem de encontro com o que eu penso. Então eu sei que o drag queen tem muitas questões, muitos problemas, né? Você está falando pra gente aqui, contando a sua experiência, mas quando vocês estão montados diante de pessoas, dos shows, das apresentações, a gente não vê isso. Vocês conseguem, de uma forma tão forte, tão segura, tão potente, que a gente só vê alegria, só vê assim, eu quero ser isso, eu quero estar aqui, eu quero estar assim, é isso que eu quero pra mim, sabe? Então, assim, eu sou muito apaixonada, muito admiradora, respeito muito mesmo a arte do drag queen, porque é muito próximo
daquilo que a gente mais quer, que é ser feliz, que é ser alegre, que é ser libertador, quer sermos nós mesmos. E endosso, me emociono porque a gente só quer isso pra gente, pros que a gente ama, e mesmo com o esforço até para aqueles que a gente não consegue amar ainda. Porque imagina você passar uma vida inteira olhando pro espelho e não podendo dizer para as pessoas à sua volta quem realmente você é. O que é viver para você se você vive assim? O que é viver quando você ainda tem vergonha e medo de coisas tão simples que é passar um batom de cor escura com medo do que as pessoas vão achar por você estar com um batom vermelho, por exemplo? Porque é carregado de um símbolo construído de milênios do que uma mulher quando usa batom vermelho significa. É sério que a gente ainda está vivendo esses tipos de situações e proibindo as pessoas de terem prazer por coisas tão simples. Então a gente continua perpetuando essa sociedade de repressão de várias maneiras sem a gente perceber, porque a gente não se questiona. Então eu acho que a drag queen tem uma função social importante porque ela é questionadora por natureza. É o que eu estava falando para você. As pessoas podem ter perguntado até agora e a gente não conversou sobre isso, eu uso uma brincadeira. Mas Ícaro, nome masculino para uma drag queen? Eu brinco que se fosse uma aula de inglês, tem o he, tem o she, eu sou o it. Porque eu não tô preocupado. E aí é uma pergunta que você tem que fazer para cada um. Como você gostaria de ser chamado, no masculino ou no feminino? Eu tô preocupado com o respeito que você me chama, com o respeito com a vida que eu tenho, no sentido de, se eu sou um ser vivo e você também, nós dois temos os direitos iguais de estarmos viventes nesse mundo. Então, se você gosta de ser bem tratado, qual é a dificuldade de tratar o outro como você gostaria? Então, as coisas são papo de coach, papo de frase feita de Instagram que está há anos aí. E a gente usa em camiseta, mas e para usar na prática? A empatia é maravilhoso para colocar numa camiseta. Amor é o próximo como a si mesmo. Mas aí eu gosto dessa frase. Que o problema é como a si mesmo, não é? Exatamente. Se cada um tá dando o que tem, que pena que a gente descobre que quase ninguém se ama.